Olá, turma! A aula de hoje é sobre conceito e partido em projetos de arquitetura e urbanismo, algo que sempre gera muita confusão, muita dúvida, e por isso eu resolvi fazer essa aula para tentar esclarecer o máximo possível das dúvidas que sempre surgem. Então, eu estruturei a aula da seguinte maneira. Primeiro, falar um pouco do processo de projeto, como é que funciona, quais são as etapas, entender o que é conceito, né, esse termo que a gente tanto escuta falar, qual é o conceito do projeto, qual é o conceito dessa obra. Então, a gente vai falar do lugar, do programa, da construção, diferenciar o que é conceito e partido, e aí eu apresento alguns casos, alguns exemplos, né, de alguns projetos, e faço uma amarração com algumas considerações e apresento as referências para vocês. Então, vamos começar entendendo o que é o projeto de arquitetura e urbanismo e suas premissas. A primeira premissa de um projeto de arquitetura é o programa a ser atendido. Não existe projeto sem um programa, sem uma função, sem uma demanda. A gente precisa considerar na hora que vai projetar. Uma segunda premissa importante é o lugar onde vai ser implantado esse projeto, onde vai ser implantada essa obra. Né? E aí a gente tem a terceira premissa, que é o modo de construir a ser determinado. Qual é a técnica de construção? Qual é o material de construção? Qual tipo de estrutura que a gente vai utilizar? Então, todas essas informações são representadas graficamente. Então, aqueles desenhos, aquelas plantas, cortes, fachadas, maquetes, é nada mais, nada menos que a representação da solução do projeto, né? Da obra que a gente vai construir, que consideram todas essas premissas aí que eu estou falando. Então, a gente tem uma ideia, que é o projeto. Né? O projeto é algo abstrato, tá? É uma ideia, que passa a ser uma realização concreta quando ela é executada. Então, se eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia. Né? Tem os desenhos, a maquete, os croquis, e ela é concretizada na obra. Então, o conceito, né, vem do latim, significa pensamento e ideia, ou fruto, ou feto, algo que está bem no comecinho. E aí também tem essa ideia de ligação entre teoria e praxis, entre linguagem e mundo, entre conceito e existência cotidiana, e entre a atividade abstrata do pensamento e o modo concreto de estar e se relacionar com o mundo. E o conceito tem uma função, né? Todos nós concordamos com isso. Então, a gente tem um conceito geratriz, né? Que é esse fruto, esse feto, essa ideia bem inicial, que vai ser apresentada no projeto de arquitetura e urbanismo, ou urbanismo, na verdade. E a sua função varia conforme concebe o arquiteto. Cada arquiteto, cada estudante de arquitetura tem o seu próprio processo projetual. E é normal, né? E aí o conceito ele vai aparecendo em momentos diferentes, de acordo com o processo de cada projetista. Então, o conceito é um elemento indutor do processo de projeto, né? Uma ficção, uma analogia, uma metáfora, um discurso filosófico, é o ponto de partida. Um arquiteto pode se inspirar numa música, numa poesia, num elemento da natureza, qualquer coisa que seja abstrata e não necessariamente tem a ver com arquitetura. Pode ser um elemento qualquer, né? Mas ele reduz a importância dos dados do problema. Na verdade, é algo que não está necessariamente relacionado com o problema que a gente vai resolver com o projeto. E aí o esforço do arquiteto está em compreender, interpretar, transformar os dados do problema em fundamentos para o seu trabalho. Então, quando o cliente chega para o arquiteto e urbanista, ele chega com um problema. Pode ser a falta de um lugar para morar, um espaço para vender seus produtos. Então, sempre chega um problema, e a partir desse problema, o arquiteto desenvolve seu projeto. Então, como é que funciona a produção da arquitetura? Entre várias etapas, muitas etapas, é um processo bem extenso, a gente tem a elaboração do conceito, que é visto como chave para a compreensão do objeto arquitetônico, tanto para a concepção do projeto, mas quanto de compreensão daquela obra. Então, no processo de projeto, a gente tem a compreensão e interpretação dos aspectos, que são aqueles que a gente colocou como premissa, né? E tomada de decisões sucessivas.
A gente chega com a série de informações que o arquiteto e o urbanista precisa analisar, precisa estudar, avaliar a viabilidade, levantar alguns dados. Então, ele precisa fazer entrevistas, consultar a legislação, visitar o terreno, verificar algumas medidas, levantamento topográfico, enfim. Uma série de aspectos são levantados e o arquiteto precisa tomar algumas decisões. Eu tenho um terreno X, e aí eu vou fazer uma edificação verticalizada ou mais horizontalizada? Que tipo de estrutura eu vou utilizar, já que minha obra está localizada numa região de difícil acesso, de difícil mão de obra especializada? Então, a gente precisa compreender esses dados, essas informações iniciais, para poder tomar decisões durante o processo de projeto. Então, a gente tem uma decisão como ato racional, né? E isso exige um conhecimento específico do problema. Se eu vou fazer um projeto de hospital, se eu vou fazer um projeto de escola, de comércio, de uma indústria, cada problema ou cada projeto que eu vou fazer, ele precisa ter informações específicas para aquilo. Vamos falar de arquitetura hospitalar. A gente tem legislação específica, né? A gente precisa consultar a vigilância sanitária, a RDC 50 da Anvisa, a gente precisa consultar profissionais da saúde para obter algumas informações relativas ao programa, né, ao problema que a gente vai resolver. Então, cada problema exige conhecimentos específicos. E também uma experiência vivida do arquiteto, mas o contexto onde ele vive. Então, eu estudei na Universidade X, fiz especialização na Universidade Y, morei numa cidade tal, e tudo isso que eu estudei, que eu vivi, que eu experimentei, vai influenciar na minha solução. Por isso, a gente tem problemas semelhantes, parecidos, mas com soluções distintas. A gente tem inúmeras possibilidades de escolas, por exemplo. Se a gente for estudar projeto de arquitetura escolar, a gente vai ver vários tipos de escola. Isso tem relação com a filosofia pedagógica que está sendo utilizada naquele ensino, mas tem a ver com o local, a cultura do local onde vai ser implantado, né, com o clima, com a mão de obra disponível. Então, o contexto também influencia na solução do problema que a gente vai dar. E tudo isso é feito de forma muito racional. Primeira premissa, que a gente falou lá no começo, é o lugar. E que tipo de informação a gente pode extrair do lugar? O lugar está lá. Concorda? A gente precisa ir lá captar algumas informações. Por exemplo, a geografia, a topografia. É diferente fazer um projeto no terreno plano do que num terreno em declive. A geometria, um terreno regular, retangular, certinho. É diferente de fazer um projeto para um terreno que tem formas, ângulos mais agudos, né? Então, a conformação geológica, a paisagem física e cultural, que é aquilo que eu estava falando dos costumes, né? Das técnicas construtivas utilizadas naquela região, estrutura urbana, insolação, ventilação, chuva, legislação, já que cada município tem a sua própria legislação. E aí, no mesmo município, a gente tem alguns elementos que podem variar, né? Como o gabarito, como a taxa de ocupação, o índice de aproveitamento, mas isso é outra aula. Mas é importante a gente lembrar que a legislação é um aspecto que a gente vai consultar. Então, a gente precisa compreender essas informações, esses aspectos, analisar, observar a implicação dessas informações para poder definir como é que a gente vai desenvolver o projeto. Isso do ponto de vista técnico e também conceitual. Então, o lugar, do ponto de vista conceitual, está relativo à compreensão e interpretação do lugar, que vai gerar o espaço arquitetônico. A conformação do pré-existente, ou seja, aquilo que já está lá, que já está concebido, já está ocupado, seja natural ou construído, identifica as diretrizes de ordenação do espaço e da forma. Então, se eu vou fazer um projeto numa área do centro histórico, a gente tem que respeitar aquelas construções que têm um valor histórico, muitas são tombadas, né, que têm uma importância arquitetônica também, cultural. Então, é diferente de fazer um projeto para uma área onde não tem nada construído. São preocupações diferentes, mas que precisam ser consideradas. Então, depois de a gente interpretar, né, as diretrizes,
a gente vai perceber que ela vai repercutir de formas diferentes. Então, eu posso reafirmar os aspectos espaciais e formais, então valorizar aquilo, né? Posso negar, então fazer um projeto que vai contrastar com o entorno, ou posso incluí-lo como uma referência parcial à realização da construção. Então, a partir das diretrizes, o arquiteto, o projetista, ele vai definir como é que ele vai usar aquelas informações. O programa é muito confundido como uma lista de ambientes. Então, quando o estudante chega para fazer um projeto, ele diz qual é o programa e espera que o professor dê uma lista, né, de ambientes. Um quarto, uma sala, dois banheiros, uma garagem. Não. O programa está além dessa lista de ambientes, né? Ela também é relativa à ambiência de um espaço de permanência ou de um percurso, né? Que tipo de experiência eu quero promover ao usuário da minha obra, da minha edificação. Isso eu estou falando dos ambientes, quarto, sala, cozinha, auditório, sala de aula, consultório, enfim, qualquer ambiente, ou de um percurso que muitas vezes é negligenciado, né? Os corredores, a parte de circulação, às vezes ela não é levada em consideração, mas é importante a gente pensar, né? Quais são as dinâmicas, como é que as pessoas vão usar esse espaço, quais são as atividades que vão ser desempenhadas nesse espaço. E aí a gente pensa como é que a gente vai projetar, qual é o conceito, né? E também demarcar o seu caráter. É público, é privado, ou é público e ou privado, e é um espaço íntimo, social, de serviço. Então, a gente entender qual é o público que vai usar aquele espaço. O programa também é relativo aos usos e às atividades, né? Além das questões já funcionais que a gente comentou. E a gente pode investigar como parte de uma estratégia conceitual. Então, precisamos entender como é o modo de vida dos usuários, que podem ser conhecidos ou imaginados. Por quê? Uma família pode me contratar para fazer um projeto de uma casa. Nesse caso, eu conheço o usuário. Mas se eu vou fazer um projeto para uma prefeitura, e essa prefeitura me contratou para fazer um projeto de uma escola, eu não conheço as crianças, os estudantes, mas eu imagino quem sejam os usuários. Então, tem uma diferença entre cliente e usuário. É bom a gente perceber isso, né? E aí, dependendo desse modo de vida que a gente conheça ou imagine, a gente tem algumas especificidades, né? Então, a gente precisa conhecer para pensar espaços de forma mais próxima do adequado, né? Mais funcional. E a gente tem uma outra premissa, que é a construção. E aí, o conhecimento acerca da construção viabiliza ou não o espaço físico, que é destinado à habitação do homem. Então, é na construção que a gente concretiza a ideia. Lá do começo, lembra que o projeto é uma ideia, é uma solução para um problema existente. Então, eu preciso conhecer os materiais, as técnicas construtivas, a estrutura, para poder propor um projeto. Se eu só conheço uma técnica construtiva, sei lá, alvenaria estrutural, todas as minhas obras vão ser de alvenaria estrutural. Mas não necessariamente ela vai ser eficiente ou adequada para todo tipo de projeto. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de hospital. O hospital, ele precisa passar por reformas de vez em quando, porque a tecnologia da medicina muda, porque as demandas do hospital mudam. Então, termina que algumas reformas são necessárias. Quando a gente faz um projeto de alvenaria estrutural, dependendo de como for pensada, ela não pode ser reformada, porque ela tem a função de estrutura. Então, eu não posso derrubar essas paredes, né? A não ser que eu use divisórias, mas no geral não. Então, em algumas cidades, alguns prédios residenciais são feitos em alvenaria estrutural, e aí na entrada do prédio você tem uma plaquinha dizendo, ó, esse prédio é alvenaria estrutural, você não pode mexer em nada, não pode fazer nenhum tipo de reforma. Então, eu não posso derrubar uma parede, eu não posso mudar a posição de uma porta, porque isso pode danificar a minha estrutura. Então, é importante que a gente conheça materiais e técnicas diferentes para poder propor soluções diferentes de acordo com a sua especificidade.
Então, a definição da estrutura, das proteções contra intempéries, das instalações, materiais, processos e detalhes, é uma escolha do arquiteto para a realização do espaço que vai gerar uma forma arquitetônica. Quando a gente não conhece, né, a gente fica um pouco limitado. Mas é importante a gente respeitar as especificidades de cada solução, explorar conceitualmente as possibilidades, para poder garantir um projeto de uma obra de qualidade. Eu não posso projetar uma edificação, sei lá, de concreto armado, mas desenhando como se fosse de, deixa eu pensar, bambu. Cada material tem suas especificidades e isso reflete bastante no projeto, né? E aí eu trago uma frase de Maciel que é: há que aprender a imaginar o objeto e ao mesmo tempo inventar sua construção. Então esse é o desafio do arquiteto, né? A gente está resolvendo o problema, a gente já vai imaginando o projeto, imaginando a obra, mas ao mesmo tempo a gente vai inventando como é que isso vai ficar de pé. E é importantíssimo a gente estudar isso. E depois que eu analisei, que eu pensei em todas as soluções, eu vou para o desenho, que é a representação, né, a expressão gráfica. É o que vai mediar a ideia, né, do arquiteto, do projetista, da equipe que está debruçada nesse trabalho, e a sua realização concreta, a construção. E esse é o ponto mais crítico do processo, porque é mais que uma representação, né, a construção da ideia. E é fundamental que esse desenho seja muito claro, muito técnico, traga o máximo de informações para poder garantir que essa obra seja feita de forma adequada, de acordo com sua ideia. Quando a gente não sabe representar, isso complica. E eu já vi muito problema em obra pela falta de clareza do projeto, né? E a deficiência da representação, muitas vezes, decorre do desconhecimento da construção. É comum os estudantes de arquitetura, no comecinho do curso principalmente, propor projetos com laje impermeabilizada, porque às vezes desconhece a estrutura de madeiramento de uma telha, né, de um telhado. Às vezes sim, é uma opção. Não, eu quero fazer porque eu acho que tem a ver com o meu conceito, com o meu partido, é adequado para o meu programa, então tá tudo bem. Mas às vezes nós professores percebemos que o aluno quer fazer uma laje impermeabilizada porque a representação é mais fácil, né? E aí a gente cobra um detalhamento, porque não é só dizer que é laje impermeabilizada, mas a gente tem que entender como é que funciona. Então, quanto mais eu estudo sobre as técnicas e os materiais, mais eu vou compreender como é que funciona, como é que eu posso representá-lo, e aí eu tenho mais opção, mais repertório para o projeto. Então, finalmente, a gente chega na diferença entre conceito e partido. Conceito é a ideia para o projeto, a intenção, né, a sensação que se quer passar com a obra. Enquanto partido já é algo mais próximo da arquitetura. Observe que conceito é algo abstrato, partido não. Partido é a técnica que você quer aplicar para alcançar os objetivos do conceito. São as decisões do projeto. Então, aqui eu trago um exemplo. Uma edificação que utilizar água de chuva e capta energia solar. O conceito pode ser sustentabilidade. Abrindo parêntese aqui. Eu, enquanto professora, como arquiteta, entendo que sustentabilidade é uma premissa também. Todo projeto, toda obra, hoje em dia, tem que ter sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade já não é mais um diferencial. Fecha parêntese. Conceito, sustentabilidade. Partido, uso de sistemas de aproveitamento de água e da luz. Um outro exemplo é conceito, clareza e visibilidade, transparência. Observe que são termos abstratos, não necessariamente tem a ver com arquitetura. E aí o partido pode ser uso de vidro e poucas vedações, poucas paredes. Eu até cobri aqui, mas são poucas paredes. Isso quer dizer que eu vou ter uma permeabilidade visual maior. E aí eu alcanço essa questão da clareza, né, da visibilidade. E outros aspectos também. Aqui eu vou trazer alguns casos para vocês. O primeiro caso é o Museu Judaico de Berlim, onde o conceito era fazer com que o visitante se sinta como um judeu, passando pelas 3 fases do Holocausto, na Segunda Guerra. Então aqui eu tenho uma edificação pré-existente
E ao lado eu tenho a intervenção, que é a obra mais recente. E aí qual foi o partido? Como é que o arquiteto pensou em trazer essa experiência para o visitante? Né? Então, o primeiro tem a ver com o tipo e a forma da construção, a maneira como ele ilumina os ambientes. A gente vai observar em outras imagens que as janelas são muito fininhas, são quase uns rasgos na fachada. E isso provoca uma ambiência, né, na parte interna, que vai dar essa sensação de longe, né? Porque só quem viveu pode realmente comparar com o Holocausto, mas é algo que vai lembrar. E aí também algumas paredes, algumas estruturas que vai dificultando a circulação. Uma outra coisa que ele considerou para a forma foi a estrela de Davi. Então aqui em cima a gente tem uma estrela de Davi desconstruída. E aí essa estrela de Davi desconstruída gerou partido, ou seja, a forma dessa edificação. Então aqui a gente tem a fachada, né, a fachada do museu, do anexo, e a gente vai percebendo alguns rasgos aqui na fachada. E na área interna, a gente tem essa iluminação bem simples, bem fina, bem estreitinha. Aqui no canto, a gente tem o Museu Municipal de Berlim. E aqui mais embaixo, a gente tem o que eu falei do anexo. E ele pensou em 3 eixos. O eixo do Holocausto, o eixo do exílio e o eixo da continuidade. E aí que a gente no centro tem um sistema de vazios, e essa aqui é a área construída, que é o centro de estudos, e a Torre do Holocausto e o Jardim do Exílio. E onde tem também as permanentes. Então aqui eu trago algumas imagens do interior, né, das aberturas, da iluminação. Aqui a gente tem umas estruturas atravessadas. Aqui também um ambiente escuro. Então, são soluções do projeto que vai provocar a experiência no visitante. Aqui o Jardim do Exílio também. Aqui a gente tem um outro museu, que é o Museu de Arte Moderna, do Rio de Janeiro, fica na Marina da Glória. E aqui é um bom exemplo, né, da resposta do arquiteto ao uso, ou seja, ao programa, ao lugar e à construção, ou seja, a técnica construtiva. Aqui a gente tem um museu, né, com um jardim, aqui do lado, uma imagem do Vão Livre e do museu em si. Então, a estrutura externa em pórticos, né, são atirantadas, atirantam a laje, e aí ele cria esse vão livre para circulação, também para algumas exposições, algumas intervenções, mas deixa o espaço mais permeável. Então, quem está circulando por lá pode transitar livremente. E também não impacta no visual, então a gente consegue ver, além do museu, a paisagem. Uma outra solução, e aí tem a ver com a edificação, né, o uso, o programa, a flexibilidade atingida pelos pés direitos. Então, aqui a gente tem 3 alturas diferentes, que é, no caso, 8 metros, 6,4 e 3,6. Isso possibilita que a gente tenha obras de artes de diferentes tamanhos. Então, aqui a gente consegue perceber as diferentes alturas de pé direito, né? A gente tem um aqui, outro, e esse que é o pé direito duplo. Então, a gente consegue abrigar obras de diferentes portes também. Aqui eu trago uma obra do Oscar Niemeyer, que é a Casa de Canoas. Ela é de 1954 e tem uma relação muito próxima com o lugar. Então, ele considerou tanto a topografia, né, a conformação geológica. Então, a gente tem uma rocha aqui que ele deixou lá. Dá para perceber na parte externa, mas também na área interna. E a partir dessa topografia, dessa rocha já existente, ele foi conformando sua casa. Então, aqui ele se atentou com a relação do público e privado, né, onde tem uma área mais íntima, ela está ocultada sobre a plataforma, sobre a rocha, e os espaços de convívio são abertos para a paisagem, e aí faz essa integração do interior com o exterior. Aqui a gente tem uma outra obra, que é um centro de visitação e espaço de exposição no norte da Dinamarca.
ela é implantada numa reserva natural e ela tinha um certo potencial, né, para receber visitantes, para fazer trilhas, e aí ele precisava de uma edificação de apoio. Então, antes dos visitantes fazerem os passeios, eles são acolhidos, né, recebem as orientações, observam algumas exposições e aí depois vai seguir para o seu passeio. E aí ele se inspirou numa árvore que é natural, lá é comum. Então aqui a gente tem um croquis da vegetação, um estudo da estrutura e mais embaixo a gente tem como ela foi utilizada na edificação. Então a relação do lugar parte, né, da vegetação e aqui do lado tem um croquis dessa relação do interior com o exterior, os elementos aqui onde são mais livres são mais espaçados, em áreas mais reservadas o madeiramento é mais fechado. Uma outra característica é o cheiro da madeira, né, utilizada na obra, ele já vai trazendo uma experiência próxima do que o visitante vai ter na reserva natural. Tem essa relação, né, da linguagem, da natureza, da forma da natureza, dos elementos, e se destaca no entorno e se mistura ao cenário natural. E também é acessível ao olho do observador, está bem próximo da altura do observador. Traz o perfume de madeira e natureza, né, como eu já tinha comentado, que já estabelece o clima para a visita da floresta e das colinas. Aqui a gente tem algumas imagens do interior, né, da madeira utilizada no mobiliário, na estrutura, no revestimento. Aqui no canto a gente tem um estudo, né, das proteções contra intempéries. E aqui eu trago, para finalizar, algumas considerações. Primeiro, que ao projetar um edifício, a gente precisa refletir sobre a sua função, seu programa, a experiência pessoal no espaço, né, que tipo de experiência eu quero que o usuário tenha, a imagem, os significados, os signos, os símbolos, que pode ser pessoal, individual, ou transmitida pela comunidade. Através do conceito, né, a tradição deixa de ser algo externo para ser internalizada e fundar uma nova tradição que se lança no mundo, é incorporado. E o seu valor está na transmutação em ação construtiva, né, inserir-se no mundo e modificar a existência e a história dos homens. Não deixa de ser algo da minha cabeça e passa a ser algo do mundo, onde todos vão ter contato, vai ter acesso, vai ter uma experiência nova. Então, a compreensão do espaço tem essa relação do arquiteto e fruidor que se comunicam, né? Então, numa obra, aquele usuário vai se comunicar com o arquiteto através da fruição do espaço. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que essa aula tenha sido bem aproveitada. E aqui eu trago mais algumas referências para vocês se aprofundarem. E eu agradeço. Até mais!